E amanhã nós temos Ceará e Sport pela Copa do Nordeste, cara. Vai ser realmente um grande jogo no qual o Sport vai ter que viajar ao estado do Ceará, jogar contra a torcida dos caras e tentar vencer mais um jogo nesta que é, talvez, a melhor competição para um clube nordestino no primeiro semestre, né? Além disso, Anderson Moreira também pistola, hein? Pistola com torcida, pistola com imprensa, ou seja, com algumas cobranças que ele vem recebendo por causa da, digamos, não, entre aspas, né, utilização da base no Sport Clube do Recife. Vamos falar sobre isso neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Eu fiz aqui umas anotações, tá? De alguns assuntos que eu queria falar aqui com vocês. E é interessante a gente lembrar de uma coisa. Amanhã nós vamos ter Ceará Sport no Presidente Vargas, o jogo pela Copa do Nordeste, mas também teremos Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. Muito possivelmente o jogo que vai chamar mais atenção amanhã é Bahia e Fortaleza do que Ceará Sport, por todo o contexto, né, galera? Pelo Bahia, Grupo City, pelo Fortaleza, tá tendo aí uma grande gestão do Marcelo Paz, contratando bem. Então muita gente tá doido para ver esse clássico, mesmo que seja um clássico ainda de começo de temporada, onde os times estão se arrumando, né? Talvez, quando Bahia e Fortaleza jogarem os dois jogos que eles vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro da Série A, os clubes vão estar mais arrumados e aí sim, não vai ter desculpa nenhuma caso Bahia ou Fortaleza percam o jogo, né? Amanhã, seja aquele time que perder, vai ter uma desculpinha, né? Ah, não tá pronto ainda. Ah, fulano não jogou bem porque ainda está se condicionando fisicamente. Ah, o treinador ainda está conhecendo o grupo. Enfim, vai ter um monte de desculpinha, né? Mas já serve para a gente dar uma aquecida nos clássicos que vão vir aí em 2023, tanto para Ceará, Sport, Bahia ou Fortaleza, tá? Enfim, olha só. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, para você ver a importância de descansar o elenco, né? O último jogo do Ceará foi exatamente contra o Fortaleza no Clássico, onde o Ceará ganhou de 2-1 da equipe do Fortaleza. Esse jogo foi no dia 7 de fevereiro. 7. Amanhã será dia 14, ou seja, o Ceará teve uma semana inteira, para descansar o seu elenco e chegar fino para o jogo amanhã contra o Sport. Lembrando que o Ceará nem vai ter o desgaste da viagem, né? Tudo bem, do estado de Pernambuco para o Ceará é pertinho tal, de avião, mas não sei, uma horinha de avião talvez, mas mesmo assim o Ceará não passa por esse desgaste de ir para o aeroporto, embarcar, desembarcar, tal, essas coisas que você já sabe, né? Já a equipe do Sport Clube do Recife, o último jogo do Sport foi exatamente neste último fim de semana contra o Náutico, nos aflitos, 2-2 o jogo, e o Sport terá apenas 3 dias de descanso, porque o jogo foi no dia 11, e o próximo jogo do Sport será no dia 14. Então, enquanto o Ceará descansou uma semana inteira sem precisar viajar, o Sport vai ter que precisar viajar e no meio dessa viagem ainda só tem 3 dias de descanso. Então, veja aí a diferença, né? O Anderson Moreira realmente deveria ter poupado um pouco o time do Sport. Não é desculpa não, tá, galera? São só fatos. O Anderson Moreira deveria ter rodado um pouco o time do Sport em jogos contra o Belo Jardim, jogos contra a Petrolina, Porto de Caruaru, onde sim, ele poderia ter utilizado alguns meninos da base. Ele não quis, foi uma opção dele de não utilizar, tá? A única poupança, digamos assim, que o Anderson Moreira fez foi no jogo aí, não o último, o penúltimo contra o Porto, onde ele poupou Edinho, Wagner Love e Rafael Thierry, né? Que por acaso Edinho no clássico contra o Náutico saiu com dores musculares. Rafael Thierry fez uma das suas piores partidas contra o Náutico. Ele e o Sabino, a dupla de zaga do Sport, não foi bem. E o Wagner Love, sim, jogou bem, deu assistência, correu, mostrou ainda vigor, digamos, né, para aos 38 anos ganhar na carreira, na velocidade para um atleta do Náutico e deixar o Lavandeira na cara do gol, beleza? Mas perdeu um gol, meu amigo, que em outros tempos o Wagner Love não perderia, né? Enfim, isso é só um detalhe, tá, galera? Porque o Ceará não é desculpa, mas vale, tá? O Ceará já está 7 dias descansando e o Sport terá apenas 3 dias de descanso, tá? Enfim, vamos para o jogo. Mas dá uma olhada nesse desabafo aí do Anderson Moreira. Boa noite, professor Anderson. Boa noite. A gente, o senhor falou da base, né? A tendência para esses próximos jogos fora de casa
é justamente manter essa garotada para não ter um desgaste físico no elenco? Cara, assim, eu fico impressionado, assim, como as pessoas pegam algumas coisinhas, assim, assim, a gente é pouco valorizado nesse país, né, cara? Eu tenho 10, 15 anos de trabalho de base, assim, é inconcebível que algumas pessoas falem pra gente em que momento que a gente tem que lançar menino. Competição de Copa São Paulo, eu tenho 2 conquistas, eu posso falar de cadeira dessa competição. Posso falar assim porque eu trabalhei na base e vi tantos treinadores queimarem meninos com tanto potencial porque colocaram ele antes da hora. Pegou uma competição. Me pergunta aqui, quem foi o campeão da competição da Copa São Paulo? Palmeiras. Quantos meninos do Palmeiras estão jogando titular na equipe do Palmeiras? Quantas equipes, quantos jogadores do Goiás que foi vice-campeão estão lá como titulares da equipe? Quantos meninos que participaram da semifinal? E por que nós estamos aqui falando sobre isso, cara? Então nós temos no elenco hoje, eu não sei quantos meninos da base, hoje, não vou poder saber, mas jogando hoje, Everton da base, Pedro, Fábio jogou, quem mais? O próprio Juba, né? Juba da base. Qual outro time que tem tantos jogadores da base jogando assim, ao mesmo tempo? E os meninos do banco? E eu tô falando aqui sobre isso, cara, assim, isso é uma falta de respeito com o profissional que tá aqui, entendeu? Nós vamos fazer o lançamento dos meninos com o maior carinho na hora que eles estiverem preparados. Hoje o Fábio foi colocado numa situação, né, de grande risco. Ele podia ter entrado muito mal no jogo, mas entrou bem. Entrou com uma postura boa, entrou com personalidade. Então a gente precisa ter tranquilidade para que ele possa, aos poucos, ir ganhando seu espaço. Eu quero criticar o Wenderson Moreira, mas eu também entendo o lado dele, né? A pressão realmente está sendo uma pressão muito grande em cima do Wenderson Moreira para que utilize os meninos da base, tá? No que toca o respeito, quando ele diz assim, que os garotos têm que entrar assim, no seu tempo, eu concordo com ele, tá? Por outro lado, eu discordo totalmente quando ele compara o time do Sport com o time do Palmeiras. Se o Palmeiras não está utilizando nenhum menino da base ainda, é porque não precisa, né, galera? Olha o elenco do Palmeiras. Pô. O Palmeiras tem a 2ª maior folha salarial do Brasil. Só perde para o Flamengo. Depois eu acho que tem o jogador mais caro do futebol brasileiro em termos de salário, que eu acho que é o Dudu, que ganha mais de 2 milhões de reais. Acho que depois do Dudu vem aí o do Grêmio lá, o Uruguai, depois esqueci o nome dele agora, o Luiz Soares, né? Depois do vem o Luiz Soares e assim por diante. Então o Palmeiras, pô, tem um elenco que não precisa utilizar meninos da base. Mesmo assim, tem um garoto de 16 anos, quase 17, que é o Wendel, jogando aí no time profissional. Então, se o Palmeiras, que tem um elenco milionário, consegue pôr ali um Wendel para jogar, que sim é um talento, mas é um menino de 16 anos, porque o Sport não pode dar uma chancezinha ao Juan Xavier, por exemplo, ali no meio, já que o Jorginho fez uma partida muito ruim contra o Náutico e perde gol demais esse Jorginho, tá? Já são os 3 gols que ele perdeu desde o começo da temporada, que muito possivelmente eu não perderia. E além do Jorginho, temos aí o Matheus Vargas, que estava machucado, está voltando agora, passou 3 jogos fora, né? Então está se recuperando novamente, mas também, assim, tem feito uma boa temporada, mas não é algo do tipo, que temporada, né? Então a gente tem o Matheus Vargas, que está, digamos, ainda está devendo um pouco, né? E aí o Jorginho também está devendo, tá? Por mais que o Jorginho, a gente veja que tem um pouco mais de categoria e de qualidade de futebol do que o Matheus Vargas, querendo ou não, o Jorginho ainda deve um pouco, perde muito gol, galera. Enfim, eu acho que o Juan Xavier em jogos contra a Petrolina, em jogos contra o Porto de Caruaru, por exemplo, poderia ter jogado, né? Eu acho que o Wenderson, nesse sentido, poderia ter rodado um pouco mais, né? Mas o Wenderson não parou por aí, não. Dá só uma olhada. Nenhum jogador na minha equipe ganha nada de graça. Não ganha porque é mais experiente, porque é menos experiente, porque fez um gol na base, porque fez um gol bonito. Todo mundo ganha as oportunidades por merecimento do dia a dia. Esse é o meu contexto, esse é o meu parâmetro. E eu gostaria que as pessoas dessem apoio para esses meninos para que naturalmente eles possam ganhar suas oportunidades. Que não haja nenhum tipo de pressão. E porque outro dia o Pedro já foi vaiado, cara. Vocês viram isso? Um baita de um jogador que tem feito bons jogos, fez um jogo ruim. Ele foi vaiado. E olha, pensa na cabeça de um menino desse, se acontece uma segunda vez, uma terceira vez. Talvez ele não consiga repetir mais aquilo que ele pode fazer, mano. Então, muita calma nessa hora, entendeu? Eu mais do que ninguém
adoro, amo colocar e lançar jogadores. Pega o meu histórico aí, você vai ver quantos jogadores dos clubes todos que eu passei que foram lançados, foram colocados de alguma forma pela minha pessoa. E não porque eu tenho mérito nisso, porque os meninos estavam preparados para esse momento. Então ter tranquilidade, para a gente poder escolher os melhores atletas. Se os meninos estiverem, né, dentro desses que a gente acha que são os melhores, com destaque nos treinamentos, eles vão ter oportunidade naturalmente, como o Fábio teve hoje, como os outros também poderiam ter tido, até o Davidson poderia ter entrado hoje se não tivesse tomado cartão amarelo ali no banco, né? Agora, nesse sentido, eu tenho que concordar com o Anderson Moreira, né? A torcida do Sport adora queimar jogador. Queima mesmo, tá? A torcida do Sport queima mesmo o jogador. Veja que o Anderson falou que o Pedro, que ele se refere ao Pedro Martins, menino da base, que subiu esse ano e está sendo titular em alguns jogos, vaiado pela torcida do Sport, né? Então, realmente, pessoal, a torcida do Sport é um caso sério. E sim, a torcida do Sport queima jogadores. Queima sim. Agora, por outro lado, o cara não pode receber uma vainha também, que já fica traumatizado. Também não pode ser assim, né? Onde está o trabalho de psicologia do clube? Que vaias vão acontecer, galera. Vaias vão acontecer. Em algum momento, mesmo você pode ser Romário, mas em algum momento você vai ser vaiado. Seja pela sua torcida, porque você vai fazer um jogo ruim, ou pelo adversário. Então você não vai, por causa desse tipo de pressão, deixar de mostrar o seu melhor futebol, né? Então, calma. Mas, querendo ou não, Anderson Moreira tem alguma razão, porque sim, a torcida do Sport tem fama de queimar jogadores, tá? E outra, Anderson Moreira, nesses dois áudios aí, em um dos dois áudios, citou o menino aí, o nosso lateral da base e tal, o Everton, né? Falou do Everton. Bicho, vamos ser sinceros. Everton, Ronaldo, Juba, que são 3 jogadores que foram da base do Sport, que hoje fazem parte do elenco, é até vergonhoso a gente dizer que meninos da base, né? E já passou dessa época, galera. Everton e Luciano Juba, por exemplo, já tem umas 3 temporadas que estão no time profissional do Sport e sendo titular ou suplente bem utilizados, né? Ronaldo, então, nem se fala. Nem se fala. Ronaldo já passou dos 30 anos, pô. Então, esse negócio, a gente pode lembrar que, os meninos aí, se Ronaldo não passou dos 30, já tá nos 30, tá? Então, o que é que a gente pode dizer? A gente pode lembrar, esse garoto aí, ele veio da base do Sport. Massa. Ou seja, quer vender Luciano Juba agora? Pode lembrar que ele veio da base do Sport, que a base rendeu frutos e tudo mais. Beleza. Agora ficar todo o tempo. Não, nós estamos utilizando meninos da base. Olha aí o Everton, olha aí o Juba. Não, galera. Não, aí também é pra se fuder, né? Pelo amor de Deus, desculpa o palavrão. Porra, os caras já estão há 3 anos jogando no profissional. Menino da base hoje é o Pedro Martins, que subiu esse ano. É o Juan Xavier, que está no banco de reserva. E o Renzo, que está no banco de reserva. Né? Nem sequer o Chico, porra. A gente pode chegar e dizer, o Chico, menino da base. Não, foi da base do Sport. Mas já tem 3 anos que está no profissional, pô, também, entende? Então eu acho que tem um certo limite pra gente ficar o tempo inteiro dizendo, menininho da base. Não, velho, não. Então, eu acho que realmente, nesse sentido, o Anderson, por favor, né, arruma desculpinha, arruma outro tipo de desculpa, tá? Enfim, amanhã teremos Ceará Sport, jogo válido pela Copa do Nordeste, um jogão. Espero de verdade que o Sport mantenha aí o 100%. Afinal de contas, o Sport tem 2 jogos e 2 vitórias na Copa do Nordeste. No momento da gravação deste vídeo, o Sport lidera o seu grupo esse que tem até o Fortaleza, tá? Inclusive, o Fortaleza tem um jogo a mais que o Sport, tá, galera? Amanhã o Fortaleza vai fazer o seu 4º jogo e o Sport vai fazer o seu 3º jogo. Então, basta o Sport vencer, nem que seja 1-0, e o Sport mantém aí a liderança do grupo, tá? Já o Fortaleza vai ter um joguinho mais duro contra o Bahia, lá em Salvador. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal, hein? Tchau, galera!